Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e hoje eu vou trazer uma breve biografia de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que celebramos no dia 27 de agosto. Primeiramente, eu vou trazer um panorama geral e depois, a partir do livro das Confissões de Santo Agostinho, trazer Santa Mônica a partir de seu próprio filho. Então vamos lá. Santa Mônica nasceu em Tagastes, atual Argélia, na África, no ano de 331, no seio de uma família cristã. Desde muito cedo, dedicou sua vida a ajudar os pobres, que visitava com frequência, levando o conforto por meio da palavra de Deus. Teve uma vida muito difícil. O marido era um jovem pagão muito rude, de nome Patrício, que a maltratava. Mônica suportou tudo em silêncio e mansidão. Encontrava o consolo nas orações que elevava a Cristo e a Virgem Maria pela conversão do esposo. E Deus recompensou sua dedicação, pois ela pôde assistir ao batismo do marido, que se converteu sinceramente um ano antes de morrer. Mônica teve dois filhos, Agostinho e Navígio, e uma filha perpétua que se tornou religiosa. No entanto, Agostinho foi sua grande preocupação. Mesmo dando bons conselhos e educando o filho nos princípios da religião cristã, a vivacidade, inconstância e o espírito de insubordinação de Agostinho fizeram que a sábia mãe adiasse o seu batismo, com receio que ele profanasse o sacramento. E teria acontecido, porque Agostinho, aos 16 anos, saindo de casa para continuar os estudos, tomou o caminho dos vícios. Agostinho tornou-se um brilhante professor de retórica em Cartago, mas, procurando fugir da vigilância da mãe aflita, às escondidas embarcou em um navio para Roma e depois Milão, onde conseguiu o cargo de professor oficial de retórica. Mônica, desejando a todo custo ver a recuperação do filho, viajou também para Milão, onde, aos poucos, terminou seu sofrimento. Isto porque Agostinho, no início por curiosidade e retórica, mas depois por interesse espiritual, tinha se tornado frequentador dos envolventes sermões de Santo Ambrósio. Foi assim que Agostinho se converteu e recebeu o batismo, junto com seu filho Adeodato. Assim, Mônica colhia os frutos de suas orações e de suas lágrimas. Mãe e filho decidiram voltar para a terra natal, mas chegando ao porto de Ostia, perto de Roma, Mônica adoeceu e logo depois faleceu, em 27 de agosto de 387. E ela tinha 56 anos. O Papa Alexandre III confirmou a tradição culta a Santa Mônica em 1153, quando a proclamou padroeira das mães cristãs. A sua festa deve ser celebrada no mesmo dia em que morreu. O seu corpo, venerado durante séculos na igreja de Santa Áurea, em Ostia, em 1430 foi transladado para Roma e depositado na igreja de Santo Agostinho, seu filho. A partir daqui eu quero ler as partes que o próprio santo fala de sua mãe nos seus livros Confissões. Minha mãe, tua fiel serva, chorava-me diante de ti, muito mais do que as outras mães costumavam chorar sobre o cadáver dos filhos, pois via a morte de minha alma com a fé e o espírito que havia recebido de ti. E tu a escutaste, Senhor, tu a ouvistes e não desprezaste suas lágrimas que, brotando copiosas, regavam o solo debaixo de seus olhos, por onde fazia sua oração. Sim, tu a escutaste, Senhor. Com efeito, de onde podia vir aquele sonho com que a consolastes, ao ponto de me admitir em sua companhia e mesa? Fato que havia me negado porque aborrecia e detestava as blasfêmias de meu erro? Nesse sonho, viu-se de pé sobre uma régua de madeira, e um jovem resplandecente, alegre e risonho que vinha ao seu encontro, triste e amarga. Este lhe perguntou a causa de sua tristeza e lágrimas diárias, não por curiosidade, mas para instruí-la. E respondendo-lhe ela, que chorava minha perdição, mandou-lhe para sua tranquilidade, que prestasse atenção e visse por onde ela estava também, estaria eu. Apenas olhou, viu-me junto de si, de pé sobre a mesma régua. De onde veio este sonho, senão dos ouvidos que tinha atentos o seu coração? Ó Deus bom e onipotente, que cuidas de cada um de nós como se não tivéssemos outro para cuidar, zelando de todos como de cada um. E como explicar o que se segue? Contou-me minha mãe esta visão, e querendo-a eu persuadir de que significava o contrário, e que não devia desesperar de se algum dia o que eu era, isto é, maniqueísta, ela sem nenhuma hesitação me respondeu: Não, não me foi dito, onde ele está, ali estará tu, mas onde tu estás, ali estará ele também. Confesso, Senhor, e muitas vezes disse que,
Pelo que me recordo, me abalou mais esta tua resposta pela solicitude de minha mãe, imperturbável diante da explicação falsa e ardilosa, e por ter visto o que devia haver, e que eu certamente não veria sem que ela o dissesse. Que o mesmo sonho com o qual anunciastes a essa piedosa mulher com tanta antecedência, a fim de consolá-la em sua aflição presente, uma alegria que só havia de se realizar muito tempo depois. Seguiram-se efetivamente quase 9 anos, durante os quais continuei a me revolver naquele abismo de lodo e trevas do erro, afundando-me tanto mais quanto mais esforços fazia para me libertar. Entretanto, aquela piedosa viúva, casta e sóbria, como as que tu amas, já um pouco mais alegre com a esperança, porém não menos solícita em suas lágrimas e gemidos, não cessava de chorar por mim em tua presença em todas as horas de suas orações. E suas preces eram aceitas a teus olhos, mas deixava-me ainda revolver-me e envolver-me naquela escuridão. Nessa mesma ocasião, deste a minha mãe outra resposta, de que ainda me lembro, pois passo em silêncio muitas circunstâncias, pela pressa que tenho de chegar àquelas que te devo confessar com mais urgência, ou porque não as recordo. Deste-lhe outra resposta por meio de um teu bispo, educado em tua igreja e exercitado em tuas escrituras. Como ela pedisse que se dignasse falar comigo para refutar meus erros em desenganar-me das minhas más doutrinas e ensinar-me as boas, pois assim fazia com quanto julgava idôneas. Ele negou-se com muita prudência, como pude verificar depois. Respondeu-lhe que eu estava incapacitado para receber qualquer ensinamento, por estar enfatuado com a novidade da heresia maniqueísta e por haver criado embaraço a muitos ignorantes com algumas questões fáceis, como ele mesmo lhe relatara. Deixo-o, disse, e unicamente ore por ele ao Senhor. Ele mesmo, lendo os livros dos hereges, descobrirá o erro e reconhecerá sua grande impiedade. Ao mesmo tempo, contou-lhe que, quando criança, sua mãe, seduzida pelo erro, entregaram aos maniqueus, chegando não só a ler, mas a copiar quase todas as suas obras. E que ele mesmo, sem necessidade de que ninguém o contestasse ou convencesse, chegara a perceber a falácia daquela doutrina, abandonando-a, enfim. Depois de assim falar, minha mãe não se aquietava, instando com maiores rogos e mais copiosas lágrimas a que me visitasse, para discutir comigo sobre tal assunto. O bispo, já com certo enfado da sua insistência, lhe disse: vai-te em paz, mulher, e continua a viver assim, que não é possível que pereça o filho de tantas lágrimas. Palavras que ela recebeu como vindas do céu, seguindo me recordava muitas vezes em seus colóquios comigo. Muitas coisas passo em silêncio, porque tenho pressa. Recebe minhas confissões e ações de graças, meu Deus, pelas inúmeras bondades que não menciono aqui. Mas não quero calar o que brota da minha alma a respeito desta tua serva, que me gerou na carne para a luz temporal e no coração para a luz eterna. Não referirei suas qualidades, nem a si mesma se havia educado. Foste tu que a educastes, nem seu pai, nem sua mãe sabiam que viriam a ser aquela a quem geraram. A disciplina de seu filho, a doutrina de seu filho único, educaram-no em teu temor, em uma família fiel, digno membro de tua igreja. Nem ela mesmo enaltecia o zelo da mãe em educá-la, quanto o de uma velha serva que carregava seu pai quando menino, como hoje as meninas maiores costumam carregar as crianças às costas. Estas recordações, sua idade avançada e hábitos exemplares lhe asseguraram naquela casa cristã o respeito de seus amos. Ela própria cuidava solicitamente das meninas que lhe haviam sido confiadas, ora repreendendo-as quando fosse o caso, com santa e enérgica severidade, ora instruindo-as com discreta prudência. Afora do horário em que tomavam a sóbria refeição à mesa de seus pais, ainda que tivessem muita sede, nem água permitia que elas bebessem, precavendo com isso um mau costume. E acrescentava esse sábio aviso: agora bebeis água, porque não tendes como beber vinho. Mas quando estiverdes casadas, donas de despensa e de adega, deixarás a água, mas continuará o hábito de beber. E unindo assim o conselho à autoridade, refreava os apetites daquela tenra idade e acostumava aquelas jovens à temperança, para que não tivesse desejo do que não lhes convinha. No entanto, como tua serva me contou a mim seu filho,
insinuou-se nela certo gosto pelo vinho. Julgando-a menina sóbria, seus pais a escolheram como era costume para tirar o vinho do tonel. Mergulhava a caneca pela parte superior do recipiente, e antes de passar o vinho para a garrafa, sorvia com a ponta dos lábios um pouquinho. Era-lhe impossível beber mais, porque o vinho lhe repugnava. Não fazia isto movido pela inclinação à embriaguez, mas pela exuberância juvenil que se manifestava em movimentos, em brincadeiras, e que na meninice costumavam ser reprimidos pela autoridade severa dos mais velhos. Mas, acrescentando todos os dias uns goles àqueles goles, pois quem descuida das coisas pequenas, pouco a pouco cai nas maiores, acostumou-se a esvaziar avidamente copos quase cheios de vinho puro. Onde estava então a prudente anciã e a sua severa proibição? Mas que remédio curaria um mal oculto se tua medicina, Senhor, não velasse sobre nós? Na ausência do pai, da mãe e das amas, estavas lá tu que nos criastes, que nos chamas, e que por meio dos que nos educam fazes o bem para a salvação das almas. Que fizeste então, meu Deus? Como a socorrestes? Como a curastes? Fizeste sair de outra pessoa, segundo tuas secretas providências, um sarcasmo duro e pungente como ferro medicinal, para curar de um só golpe aquela gangrena. A criada que costumava acompanhá-la à adega, discutindo com sua jovem senhora, como às vezes acontece, estando as duas só, lançou-lhe em rosto sua intemperança, chamando-a insultuosamente de bêbada. Ferida por esse sarcasmo, a jovem reconheceu a fealdade daquele hábito, reprovou-o e no mesmo instante o abandonou. Assim, como muitas vezes as lisonjas dos amigos nos pervertem, assim os insultos dos inimigos nos corrigem. Mas não é o bem que nos fazem por seu intermédio que retribuís, mas a intenção com que o fazem. Aquela criada zangada pretendia ofender sua jovem senhora, e não corrigi-la, e se o fez às escondidas, foi só por força da circunstância, do lugar e tempo, ou para que não viesse a sofrer por denunciar tão tarde o costume de sua senhora. Mas tu, Senhor, governador do céu e da terra, que desvias para teus desígnios as águas da torrente e regulas o curso turbulento dos séculos, curastes a loucura de uma alma com a insânia de outra. Por isso ninguém, ao considerar o caso, atribua a seu poder pessoal o mérito de ter corrigido com suas palavras alguém cuja emenda deseja conseguir. Educada assim na modéstia e na temperança, mais sujeita a seus pais pela tua mão, que por seus pais a ti, logo que chegou a idade núbia, foi dada em matrimônio a um homem, a quem serviu como a senhor. Procurou conquistá-lo para ti, falando-lhe de ti com suas virtudes, com as quais tu a tornastes bela e reverentemente amável e admirável ante seus olhos. Suportou suas infidelidades conjugais com tanta paciência que jamais teve com ele a menor briga por isso, pois esperava que a tua misericórdia viria sobre ele e que lhe trouxesse com a fé a castidade. Seu marido, se de um lado era sumamente afetuoso, por outro era extremamente colérico. Mas ela tinha o cuidado de não contrariá-lo, nem com ações, nem com palavras, se o visse irado. Logo que o via calmo e sossegado, oportunamente mostrava-lhe o que havia feito, se por acaso se tivesse irritado desmedidamente. Muitas senhoras, embora tendo maridos mais calmos, traziam no rosto as marcas das pancadas que as desfiguravam. Conversando entre amigas, lamentavam a conduta dos maridos. Minha mãe reprovava-lhes a língua, como por gracejo. Lembrava-lhes que, desde a leitura do contrato matrimonial, deviam considerá-lo como documento que as tornavam servas, e, portanto, proibia-lhes de serem altivas com seus senhores. Essas senhoras, que conheciam o mau gênio de seu marido, admiravam-se de que jamais ninguém tivesse ouvido ou percebido qualquer indício que Patrício maltratasse a mulher, nem sequer que algum dia tivessem brigado por questões domésticas. E como lhe pedissem confidencialmente a razão disso, minha mãe expunha-lhes seu agir habitual, como acima mencionei. Algumas, após experimentar, punham-no em prática e davam-lhe graças. As que não a imitavam continuavam a sofrer humilhações e violências. Sua sogra, a princípio, irritara-se com ela por causa dos mexericos de criadas malévolas, mas conseguiu conquistá-la com respeito, contínua tolerância e mansidão,
que ela mesma espontaneamente denunciou ao filho as línguas intrigantes das criadas, que perturbavam a paz doméstica entre ela e a nora, e pediu que as castigasse. Ele, em obediência à mãe, para manter a disciplina familiar e a harmonia entre os seus, mandou açoitar as acusadas, segundo a vontade da acusante. E esta prometeu-lhes ainda que esse era o prêmio que deviam esperar quem, querendo agradá-la, lhe dissesse mal da nora. E ninguém mais se atreveu a fazê-lo, e viveram as duas em doce e memorável harmonia. A esta tua boa serva, em cujo seio me criastes, ó meu Deus, minha misericórdia, dotaste de outra grande virtude, a de intervir como pacificadora sempre que podia, nas discórdias e querelas. Daquilo que ouvia de queixas amargas, vomitadas com animosidade ressentida, quando na presença de uma amiga os ódios mal digeridos se defogavam em amargas confidências a respeito de uma amiga ausente, ela nada referia uma à outra, senão o que poderia servir para a reconciliação. Este dom me parecia de pouca monta se uma triste experiência não me houvesse mostrado grande número de pessoas, por não sei que horrível contágio de pecados, espalhados por toda a parte, que não só revelam as palavras pesadas de inimigos irados, mas que ainda acrescentam coisas que não foram ditas. Quem fosse realmente humano, deveria ter em pouca conta ou não excitar nem fomentar as inimizades dos homens, e melhor ainda, procurar extingui-las com boas palavras. Assim era minha mãe, ensinada por ti, mestre interior, na escola de seu coração. Por fim, conquistou para ti o seu marido, já no fim da vida, não tendo que lamentar no cristão o que havia tolerado no infiel. Ela era verdadeiramente a serva de teus servos, e todos que a conheciam te louvavam, honravam, te amavam em sua pessoa, porque percebiam tua presença em seu coração, confirmada pelos frutos de uma vida santa. Havia sido mulher de um homem só, cumprira sua dívida de gratidão com os pais, governara sua casa piedosamente e dava testemunho com suas boas obras. Educara os filhos, dando-os à luz tantas vezes quantas os viam apartarem-se de ti. E de nós, que nos chamamos teus servos por liberalidade tua, nós que vimos em comum na graça de teu batismo, antes de adormecer em tua paz, ela cuidou de nós como se todos fôssemos seus filhos, e de tal modo nos serviu como se fosse filha de cada um de nós. Estando já próximo o dia em que teria de partir dessa vida, que tu, Senhor, conhecias e nós ignorávamos, sucedeu, creio, por disposição de teus ocultos desígnios, que nos encontrássemos sós, eu e ela, apoiados em uma janela que dava para o jardim interior da casa em que morávamos. Era em Hóstia, sobre a foz do Tibre, onde, longe da multidão, depois do cansaço de uma longa viagem, recobrávamos forças para a travessia do mar. Ali sozinhos conversávamos com grande doçura, esquecendo o passado, ocupados apenas do futuro. Indagávamos juntos na presença da verdade, que és tu, qual seria a vida eterna dos santos, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem um coração humano pode conceber. Abríamos ansiosos os lábios de nosso coração ao jorro celeste de tua fonte, da fonte da vida que está em ti, para que, banhados por ela, pudéssemos de algum modo meditar sobre coisas tão transcendentes. Nessa conversa chegou à conclusão que nenhum prazer dos sentidos carnais, por maior que seja, e por mais brilhante e maior que seja a luz material que o cerca, não parece digno de ser comparado à felicidade daquela vida em ti. Elevando o nosso sentimento para mais alto, mais ardentemente em direção ao próprio ser, percorremos uma a uma todas as coisas corpóreas até o próprio céu, de onde o sol, a luz e as estrelas iluminam a terra. E subimos ainda mais em espírito, meditando, celebrando e admirando tuas obras, e chegamos até o íntimo de nossas almas. E fomos além delas para alcançar a região da abundância inesgotável, onde apacentas eternamente a Israel com o alimento da verdade. Lá onde a vida é a própria sabedoria, por quem foram criadas todas as coisas, as que já existiam e as vindouras, sem que ela própria se crie a si mesma. Pois existe agora como antes existiu, e como sempre existirá. Antes, nela não há nem passado nem futuro. Ela apenas é, porque é eterna. Mas ter sido ou haver de ser não é próprio do ser eterno. E enquanto assim falávamos dessa sabedoria, e por ela suspirávamos, chegamos a tocá-la momentaneamente com o supremo ímpeto de nosso coração.
e, suspirando, deixando ali atadas as primícias de nosso espírito, e voltamos ao ruído vazio de nossos lábios, onde nasce e morre a palavra humana, em nada semelhante a teu verbo, Senhor nosso, que subsiste em si sem envelhecer, renovando todas as coisas. E dizíamos, suponhamos que se calasse o túmulo da carne, as imagens da terra, da água, do ar e até dos céus, e que a própria alma se calasse e se elevasse sobre si mesma, não pensando mais em si, se calassem os sonhos, as revelações imaginárias e por fim se calasse por completo toda a língua, todo o sinal e tudo que é fugaz, uma vez que todas as coisas dizem a quem sabe ouvi-las. Não fizemos a nós mesmas, fez-nos o que permanece eternamente. Se dito isto, todas se calassem, atentas a seu Criador, e só ele falasse, não por suas obras, mas por si mesmo, de modo que ouvíssemos sua palavra, não por uma língua material, nem pela voz de um anjo, nem pelo ruído do trovão, nem por parábolas enigmáticas, mas o ouvíssemos a ele mesmo, a quem amamos nas suas criaturas, mas sem o intermédio delas, como agora acabamos de experimentar, atingindo um relance a eterna sabedoria, que permanece imutável sobre toda a realidade. E, supondo que essa visão se prolongasse, que todas as outras visões cessassem, e unicamente esta arrebatasse a alma de seu contemplador, e a absorvesse e abismasse em íntimas delícias, de modo que a vida eterna seja semelhante a este momento de intuição que nos fez suspirar, não seria isto a realização do entrar em gozo de teu Senhor? Mas quando se dará isto? Por acaso, quando todos ressuscitarmos? Mas então, não seremos todos transformados? Tais coisas dizíamos, embora não deste modo, nem com essas palavras. Mas tu sabes, Senhor, que naquele dia, à medida que falávamos dessas coisas, quando nos parecia vil este mundo, com todos os seus deleites, disse-me minha mãe: Filho, quanto a mim, já nada me atrai nesta vida. Não sei o que faço ainda aqui, nem por que ainda estou aqui, se já se desvaneceram para mim todas as esperanças do mundo. Uma só coisa me fazia desejar viver um pouco mais, e era ver-te católico antes de morrer. Deus me concebeu essa graça superabundantemente, pois te vejo desprezar a felicidade terrena para servi-lo. Que faço, pois, aqui? Não me lembro bem o que respondi a tais palavras, mas cerca de 5 dias mais tarde, ou pouco mais, caiu de cama com febre. Durante a doença, teve um dia um desmaio, ficando por pouco tempo sem sentidos e sem reconhecer os presentes. Acudimos de imediato e logo voltou-se a si. Vendo-nos a seu lado, a mim e a meu irmão, perguntou-nos como quem procura algo. Onde estava eu? Depois, vendo-nos atônitos de tristeza, nos disse: Sepultareis aqui a vossa mãe. Eu me calava, retendo as lágrimas, mas meu irmão disse umas palavras em que desejava vê-la morrer na pátria e não em terras distantes. Ao ouvi-lo, minha mãe repreendeu-o com o olhar, e aflita por ter pensado em tais coisas. Depois, olhando para mim, disse: Vê o que ele diz? E depois para ambos: Sepultem este corpo em qualquer lugar e não se preocupem mais com ele. Peço apenas que se lembre de mim diante do altar do Senhor, onde quer que estejam. E tendo-nos exposto seu pensamento com as palavras que pôde, calou-se. Sua moléstia agravou-se e suas dores aumentaram. Mas eu, ó Deus invisível, meditando nos dons que infundes no coração de teus fiéis e nas admiráveis colheitas que delas brotam, alegrava-me e te dava graças. Lembrava-me o grande cuidado que sempre demonstrara acerca de sua sepultura, adquirindo-a e preparando junto ao corpo do marido. Tendo vivido com ele na maior concórdia, assim também queria, visão própria da alma humana incapaz das coisas divinas, ter a felicidade de que os homens recordassem que depois de sua viagem para além-mar, lhe fora concedida a graça de a mesma terra cobrir o pó de ambos os cônjuges. Quando esta vaidade havia deixado de existir em seu coração pela plenitude de tua bondade, eu não sabia, mas alegrava-me com admiração ao ouvi-la falar assim. No entanto, naquela conversa à janela, quando me disse: Que faço eu aqui? Já estava patente que não mais desejava morrer na pátria. Soube também depois que em Ostia, estando eu ausente, falou certo dia com alguns amigos meus, com maternal confiança,
sobre o desprezo desta vida e o benefício da morte. Eles, maravilhados da coragem desta mulher, dádiva tua, perguntaram-lhe se não temia deixar o corpo tão longe da pátria. Nada está longe para Deus, disse ela, nem preciso temer que ele ignore no fim dos tempos o lugar onde me ressuscitará. Por fim, 9 dias após cair enferma, aos 56 anos de idade e aos 33 da minha, aquela alma santa e piedosa libertou-se do corpo. Pessoal, aqui eu encerro o próprio Santo Agostinho contando sobre a vida de sua mãe. Santa Mônica, rogai por nós. Para o próximo vídeo vou continuar trazendo a vida perfeita de São Boaventura. Até mais.